Precisando mixar ou masterizar suas músicas? Chama aqui no Instagram que tá na descrição e vamos lá trocar uma ideia, fazer um orçamento. Mas se você quiser aprender a mixar e masterizar suas próprias músicas, segue aqui no YouTube e bora pro vídeo. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar os 5 plugins que eu mais uso. Os 5 plugins são indispensáveis no meu workflow. Toda mixagem que eu faço, não toda master, né, mas toda mixagem que eu faço tem esses plugins embutidos. Vamos conhecer esses plugins aí e ver onde que eu uso geralmente. Primeiro, eu tenho esse pré aqui, que eu uso praticamente em todas as mix. E aqui vamos dar uma olhadinha rápida nos controles dele. Então aqui eu tenho uma parte de saturação. Eu coloco o quanto de saturação que eu quero no áudio. Isso aqui, pra mim, é a única coisa que precisa do plugin. Beleza? Que é a parte de saturação. Às vezes eu uso a parte de equalização, mas geralmente eu coloco esse plugin simplesmente para saturar. E por que eu faço isso? Hoje em dia a gente tem interfaces incríveis. Por exemplo, eu tenho aqui uma Antelope, que é uma interface animal. O pré dela é extremamente limpo, é um pré sensacional, tem muito volume, tem pouquíssimo ruído, e ele é extremamente limpo. Mas qual o problema disso, dele ser limpo? O nosso ouvido está muito acostumado a ouvir as saturações que a indústria usou muito ao longo das décadas. Como assim? Geralmente a gente gravava numa mesa de som, uma Neve, por exemplo, uma SSL, ou tem diversas mesas por aí. E elas automaticamente, quando você plugava o microfone e aumentava o pré, esse pré, ele já dava uma característica no áudio, ele já dava uma encorpada, uma distorcida, às vezes controlava a sibilância. Assim, o pré, ele tem uma influência muito grande no som final, no resultado final. É claro que ele não vai alterar drasticamente a característica do seu áudio, mas ele é um desses processos que ajudam muito a você trazer a graça, saca? Ele dá uma encorpada, ele já traz os primeiros harmônicos, ele já dá uma primeira aquecida, vamos dizer assim, no seu áudio. Não é uma aquecida grande, mas se você pega esse pré e coloca, por exemplo, em toda a sua mix, já dá uma aquecida geral nela que, cara, pra mim é sensacional. Eu geralmente uso esse pré simplesmente pra fazer esse primeiro aquecimento, essas primeiras distorções em todas as tracks, e também muitas vezes eu faço esse cortezinho de grave, tá? Poucas vezes eu uso a parte de equalização, mas às vezes se o áudio tá muito opaco, tá muito, sei lá, ou tá muito brilhante, eu dou uma controlada aqui com a parte de equalização. Muitas vezes também está muito grave, tá exagerado, eu dou uma controlada assim com a parte de equalização, mas não é sempre. Então vamos dar uma ouvida nessa parte de saturação de novo e uma leve olhada nos controles gerais. Então eu seleciono primeiro o quanto de saturação que eu quero no áudio. Em geral, eu não vou clipar, claro que depende da sua referência. Se você quiser clipar, você pode clipar, pode exagerar aqui, realmente trazer esse som sujão, né? Ou ser um pouquinho menos agressivo. Vamos dar um bypass? Antes? Depois. Ele tá ganhando um pouquinho de volume, mas a maior parte disso aí é a saturação que tá vindo também junto. Já dá uma aquecida, já dá uma gracinha. Eu tenho aqui um shelving de agudo. Eu tenho aqui um bell no meio que eu posso escolher a frequência. E tenho também um controle de grave em shelving. Além do corte de graves. Eu uso isso aqui para já começar a tratar o áudio. Em geral, eu uso muito esse Neve, mas eu tenho alguns outros amplificadores que às vezes eu gosto de colocar no lugar dele, tá? Depende um pouco da referência do resultado que você quer chegar. Mas logo na sequência, em geral, eu coloco o Channel Strip da SSL. Vamos dar uma analisada nele, vamos ver o que ele pode ajudar a gente, tá? Primeiro, ele tem logo uma seção de cortes de agudo e grave. Cortes de grave e cortes de agudo. Você já consegue limpar, já consegue tirar várias coisas indesejadas. Logo depois eu tenho um shelving com frequência, a frequência que eu quiser colocar ou tirar. E posso transformar ele em bell. Então é um equalizador bem completo. Eu tenho mais duas bandas de equalizador em bell também, com
a função de largura de banda aqui. Então eu posso ter uma largura de banda um pouco maior ou menor, além da frequência, e ganho dessas duas seções aqui. Isso aqui já ajuda bastante também a começar a moldar o áudio, essa primeira equalizada. E um shelving nos graves. Que pode ser um bell também. Então aqui eu também tenho uma seção de compressor e noise gate. Vamos dar uma olhada nesse compressor. Primeiro eu tenho o threshold, o ratio aqui e o release. Aqui é meu gain reduction, o quanto está reduzindo de ganho. Uma coisa para se notar é que sempre que eu aumento esse threshold, ou melhor, abaixo esse threshold, eu ganho volume, tá? SSL funciona assim. Então, em geral, tem esse knobzinho aqui para eu controlar o volume, para entrar e sair no mesmo volume. E eu posso ter um ataque mais rápido. Na verdade, isso aqui é o modo de detecção, né? Eu devo colocar uma detecção em picos e também aumentar o ataque, deixar um ataque rápido. Além do release. E logo na sequência, depois do compressor, eu tenho também a seção de noise gate. É um noise gate um pouco mais limitado, ele tem função de expander também, mas é um noise gate assim mais simples. Muitas vezes eu quero tirar um ruído ou uma coisa muito específica, eu acabo usando um outro noise gate, tá? Mas se é uma coisa simples, eu uso esse aqui mesmo que, cara, pode dar conta tranquilamente. Então eu tenho o threshold e aqui o quanto que eu quero abaixar. Aqui a velocidade com que eu quero abaixar. Que é o release, e aqui o hold, que é como se fosse um release, mas assim, é quanto tempo você vai segurar o áudio até que o release comece a realmente tirar volume, tá? Tirar ganho. Então bora pro próximo plugin que eu gosto muito de trabalhar, que é o Bus Compressor. Vamos dar uma olhadinha no Bus Compressor. O Bus Compressor também está em todas as minhas mixagens. Geralmente ele está na minha master ou também, ou muitas vezes está na master e também nos meus bus. Ou seja, aqui toda essa bateria, ela está juntando e entrando nesse bus. Os meus bus ficam sempre em vermelho. Tudo que está em vermelho é bus. Ou seja, aqui, por exemplo, está entrando essas duas guitarras. Aqui, meu violão, está entrando esses dois violões. Aqui é o instrumental, ou seja, está entrando tudo isso aqui. E geralmente nesses bus eu coloco esse bus compressor. Ele é um compressor mais suave, bem discreto e que ajuda a dar um glue em todo o áudio, ajuda a dar uma colada em todo o áudio. Vamos dar uma ouvida nele aqui na minha master, tá? Esse aqui tá insertado na minha master e vamos ver como é que ele atua. Pra você vai ter que entender. Vou exagerar para ser didático. Você vai ter que escutar para poder aprender. Posso ter um ataque mais rápido e ser mais agressivo, com um ataque mais lento e deixar os primeiros transientes passarem. Ajuda a trazer um punchzinho. E aqui eu tenho o release, pode ser um release mais rápido, mais lento, ou no último ponto aqui é o automático, tá? Ele varia de acordo com a quantidade de redução que está tendo. O release. Se tem muita redução, ele acaba tendo um release um pouquinho mais rápido. Se tem pouca redução, tem um release um pouquinho mais lento. Tá? Eu amo essa função de automático, eu acho ela muito boa, para mim geralmente é a que mais funciona, mas muitas vezes eu coloco um ataque lento e um release bem rápido para trazer um pouquinho de punch na master. Claro que eu não vou pegar e reduzir 8 dBs num bus compressor na master, depende um pouco da referência, mas em geral eu não vou fazer isso, eu vou reduzir 2 dBs, 4 dBs no máximo, no mais agressivo, no cenário mais agressivo possível. E aqui eu tenho o ratio, ou seja, a taxa de compressão, tá? Vamos fazer agora uma coisa um pouco mais normal, beleza? Como eu faria para esse som. Colocaria oversample. Tô usando o Makeup Gain só pra compensar a redução que eu tô tendo. E vamos dar uma olhadinha no antes e depois. Você vai ter que escutar para poder aprender, para poder ensinar. Nos becos, nas ruas das
favelas, nos guetos, cortiços e vielas, onde o carteiro não vai, onde a polícia não vai. Esse bus compressor, ele ajuda a dar uma colada na mix inteira e também em muitas vezes nos bus que eu faço. Por exemplo, eu coloco geralmente um desse na bateria. Nesse caso aqui eu estou usando um outro bus compressor, que é um da Arturia, que ele simula um outro compressor, basicamente, tá? É um compressor da Neve. E ele tem uma característica um pouco diferente, mas esse compressor aqui tá fazendo o papel desse compressor que eu tô colocando na master, tá? Que é realmente dar uma colada, dar uma juntada em todo o áudio, fazer a música toda fazer um pouquinho mais de sentido junto. Bom, o quarto plugin que eu mais utilizo em todas as minhas mixagens é esse aqui, é o Gullfoss. O Gullfoss, ele é um compressor multibanda, tá? Ele é bem específico, então é difícil de explicar ele em detalhes, mas vamos lá. Ele é um compressor multibandas que ele é focado em reduzir frequências que estão sobressaindo na música, parecido com aquele SUF, e também ele consegue ampliar frequências que estão meio mascaradas no meio da mixagem. Então os controles principais dele são esse Recover e o Tame, tá? O Recover ele serve para aumentar as frequências que estão mascaradas e o Tame serve para abaixar as frequências que estão em muito excesso. Vamos dar uma ouvida nele, ele é um plugin muito específico, mas cara, eu uso em todas as minhas masters, porque tudo que eu coloco esse plugin fica incrível, incrível. Eu tô nessa master aqui, eu tô usando ele bem fofinho, bem suave, não tá agressivando em nada, mas vamos dar uma ouvida no que ele tá fazendo e vou exagerar também pra gente ficar, pra ser mais fácil da gente entender o que ele tá fazendo, tá? Pra você vai ter que entender. Dá bypass. Você vai ter que escutar para poder aprender, para poder ensinar. Nos becos, nas ruas das favelas. Vou exagerar agora, tá? Aumentar o recover e aumentar o tame também. Onde a polícia não vai, aonde a sombra do mal apaga a visão e a ilusão te confunde. Vê se me entende. Dá uma claridade muito doida pro som. Vê se me entende. Isso aqui é um segredo que todo mundo usa, que é animal, perfeito. Eu amo esse plugin, cara. Eu não vivo sem ele. Valeu cada centavo. Claro que tá muito exagerado, tá com um excesso de brilho. Vamos dar uma analisada nos outros parâmetros aqui. Eu tenho o bias. O bias, se eu coloco em menos 100%, ele só é um dos parâmetros, eu não lembro agora qual que é, mas se não me engano é só o recover. E se eu coloco em mais 100%, ele é só o tame, ou seja, ele é um equilíbrio entre o recover e o tame, tá? Em geral, eu uso bastante isso aqui para achar um sweet spot, um ponto que mais está agradando meu ouvido. Eu não me atenho muito ao detalhe do que ele está fazendo na questão de, será que é mais recover, será que é mais tame? Para mim, o que comanda é o ouvido mesmo, tá ligado? Eu sei que é isso que ele faz, mas não me importa se é mais recover ou mais tame. Eu só uso ele para chegar no resultado que meu ouvido tá pedindo. Bora pro próximo parâmetro, que é o brighten, que é basicamente brilho. Pra você, Mais brilho você vai ter que entender. E menos brilho. Você vai ter que Ele controla toda essa região aqui. Para poder aprender, para poder ensinar. E por último, tenho esse boost. Em geral, esse plugin aqui, ele tenta transformar o áudio que está entrando nele num white noise. White noise é basicamente um ruído branco, aquele ruído branco que vocês devem conhecer, que é aquele ruído que a TV faz quando fazia, hoje não faz mais, né? Que a TV fazia quando estava quando estava sem sinal. E ele é basicamente um equilíbrio perfeito entre todas as frequências. Isso é o white noise. Tem o pink noise, tem um brown noise, tem vários noises diferentes, mas o white noise ele é basicamente o equilíbrio perfeito entre todas as frequências. E esse plugin tira frequências e amplifica frequências para tentar chegar nesse white noise. E esse parâmetro boost, você tem um controle de como que tá a curva de frequência desse white noise, tá? Então você pode ter mais grave, menos grave, mais médio. E esse boost aqui, ele vai mudando a curva, basicamente, desse white noise. É muito mais fácil ouvindo, então vamos aqui pra prática e ouvir o que esse boost faz. Pra você,
Aqui eu sou tá bem mais médio. Vou subir de novo. Agora tá bem mais grave, com um escopo aqui nos médios. Nos becos, nas ruas das favelas, nos guetos, cortiços e vielas, onde o carteiro não vai. Agora vamos achar um equilíbrio mais legal nesse caminho. A polícia não vai, aonde a sombra do mal apaga a visão. Ainda mesmo assim eu vou deixar exagerado pra realmente a gente fazer um AB e poder comparar, beleza? Vê se me entende. Antes, Eu vou tirar de onda. depois. Eu vou tirar de onda o seu pouquinho de brilho. blá. Eu vou tirar de onda. Eu vou tirar de onda o seu blá blá blá. Então esse aqui é o meu molho, é um dos segredos que eu tenho aqui na hora de fazer as minhas masters, inclusive mix, porque esse aqui é o Gullfoss Master, mas muitas vezes eu coloco esse Gullfoss em bus também, ou seja, eu coloco bus compressor e logo na sequência eu coloco um Gullfoss no bus de instrumental, ou no bus de efeitos, no bus de vozes, e trabalho o Gullfoss nesses bus também. Muitas vezes me ajuda muito a trazer um pouco de claridade, às vezes tirar algumas coisas que estão sobrando. Ele traz um tratamento no áudio espetacular e muito específico, assim, é muito, muito legal mesmo o que ele faz. E bora pro quinto e último plugin, que no caso é aquele famoso FET76, o 1176. Esse aqui é um compressor FET, é um compressor bem rápido, bem agressivo com áudio. E eu utilizo muito o da Arturia, é o que eu gosto mais, que eu já testei alguns. E esse aqui é o que eu mais gosto de usar, por quê? Porque ela tem além da sonoridade muito boa, de trazer uma distorçãozinha pro áudio, ter uma graça legal, ele tem essa seção de Advanced, que tem mais controle sobre minúcias do compressor em si. Então eu posso usar esse compressor com um sidechain já embutido rapidamente aqui, ou seja, eu posso fazer ele focar mais nos graves, mais nos agudos. Eu tenho também esse Time Warp, que é muito legal, ele muda a forma de você detectar o áudio, ele coloca um look ahead, ou também ele atrasa a detecção do compressor para deixar esses transientes passarem, ou para você comprimir mais rápido esses transientes também. Então ele tem várias coisinhas a mais que, em geral, os 7.6 assim do mercado, os 11.7.6 do mercado, não tem. Então esse é um plugin que, cara, todo mundo usa em toda a mixagem, só que esse aqui, ele tem esse a mais, que ele entrega a mais que os gerais do mercado, tá? Simplesmente por essa aba aqui de avançados. Bom, esses aqui foram 5 plugins que eu mais utilizo em todas as minhas mixagens. Eles estão presentes em literalmente todas as minhas mixagens. Uns mais, uns menos. Uns às vezes só na master. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Inclusive, se vocês querem aprender alguma coisa específica, análise de plugin, ou análise das minhas mixagens, ou mixagens famosas por aí, deixa aqui nos comentários o que vocês querem assistir, o que vocês querem aprender, beleza? Grande abraço e boa mixagem.